abençoar minha mãe. E eu quero dizer que é sempre assim, uma alegria tão grande, muita vida, viu, gente? Já é 58, irmãos. Mas eu sempre digo que eu acho que eu tenho um ano a mais. Porque tem uma pessoa do nosso convívio que nasceu no mesmo dia que eu. E aí, meu pai batizou essa menina. E eles me batizaram, a minha família. E aí um dia eu fui nessa minha madrinha e ela virou e falou assim, eu falei assim, ô madrinha, esse ano nós estamos completando tantos anos. Aí ela virou e falou assim, não, você vai completar tantos anos. Eu falei, não, mano, meu registro é tantos anos. Não, mas você nasceu foi tal dia. Eu sempre fico, contando, então já são 58, eu acho que é 59. Mas Deus tem sido fiel nas nossas vidas. Que alegria ver essas meninas aqui, que eu vi crescer aqui, E adorei os irmãos, a forma como nós temos caminhado durante os anos. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Quer dizer, uma alegria muito grande. Cada dia, como a oração da Lidiana, ela tem na mente esse dia novo do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado, meninos. No final, todo mundo vai fazer esse bolo, tá? Isso, tá bom. Amém. Obrigado pelo presente. Podem aceitar. Eu quero chamar o ministro Maurício, que vai ministrar a palavra. Cumprimentos amados, com a graça e a paz do Senhor mais uma vez, os santos em Cristo. Amém? Na Bíblia, nós somos chamados os santos em Cristo Jesus. Quem é o Senhor aí? Você está na hora certa, no lugar certo, para que o Senhor venha nos abençoar. Eu gostaria, humildemente, que você ficasse de pé neste momento e pudesse estender suas mãos para cá, mãos ungidas, mãos abençoadas, e orar neste momento, ministrando sobre a minha vida, e dando também a palavra da pregação em nome do Senhor. Papai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez a nossa vida como instrumento do Senhor e para a tua glória. Pai, pedimos que o Senhor possa nos usar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Que o Senhor Jesus venha falar, Deus, através do teu Santo Espírito na minha vida, usando a minha vida como ferramenta, Deus, para abençoar a minha própria vida e a vida da tua igreja amada, Pai, do corpo do Senhor que está aqui presente, de cada vida que preciosa é, que entrou por esta porta nesta noite. Que venha assim, Deus, ser tocado pelo renovo de Deus, pelo maná novo espiritual que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Esse mesmo Espírito, sinta por favor, fique em paz. Essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês nessa noite é uma mensagem para edificação, para crescimento espiritual, para fortalecer a sua e a minha caminhada com Deus nesse novo tempo. Tá bom, queridos? Eu prego a palavra e eu gosto muito de passar por ela, convidando que abra a tua Bíblia em determinado lugar, para que você possa, eu possa ter uma boa compreensão. Esta palavra, a palavra do Senhor Jesus, que Ele nos deixou, ela foi pagada
ela foi paga com alto preço. Foram os profetas antes que pagaram a construção dessas palavras. Foi Jesus que pagou com o sangue dele para que esta palavra chegasse a nós. Foi os apóstolos que pagaram com grande sacrifício e muitos outros que a Bíblia não menciona, mas que o Senhor nos deu uma palavra revelada através do Espírito Santo. É graça, querido, mas depende de nós. Amém? Depende de nós sermos igual a Jesus, buscarmos o caráter de Jesus, buscarmos a presença de Jesus, buscarmos a intimidade com Ele. Depende de cada um de nós. E o Senhor tem nos dado isso como presente, como dádiva. Amém? Glória a Deus. Fiz um esforço para que eu pudesse ter uma direção àquilo que o Senhor propôs ao meu coração. E sejais vós, esta é a mensagem, sejai vós os meus imitadores. Há uma pessoa na Bíblia, além de Jesus e de todos os apóstolos, e de todas as experiências de vitória, de fé, um apóstolo chamado Apóstolo Paulo. Eu tenho assim, sabe, lido, relido e lido várias centenas de vezes os livros de Paulo, as experiências de Paulo. E o Espírito Santo, cada vez que eu leio, ele me dá uma compreensão a mais daquilo que eu preciso estar na presença de Deus. Eu creio que essa palavra, ela não é só para mim, é para nós. Não prego aqui, não vou trazer palavras com hipocrisia, com invencionismo, não, isso não é a vontade do Senhor, mas palavras para edificar. Não vou trazer apontamento, não existe isso. Eu creio no Jesus que acolhe, eu creio no Jesus que abraça, eu creio no Jesus que tirou o ladrão da cruz, eu creio naquele Jesus que perdoou a prostituta e mostrou para ela um novo caminho. Eu creio no Jesus que irá transformar cada qual dos seus familiares que ainda não conheceram esse Deus que abençoa, esse Deus que liberta. Amém? Você pode dizer amém aí? Eu sou um transformado. Não dá para contar o testemunho aqui, que é mais de uma semana. Eu sou um transformado em Cristo. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Mais recentemente, houve um acidente, eu fraturei minha coluna em 3 lugares, e houve um período muito longo de recuperação, fiquei muito tempo recuperando, ia ser tetraplégico, segundo o médico, mas o Senhor Jesus me colocou aqui, de pé. Amém, queridos? Converti em 1992, e o Senhor Jesus, eu agradeço profundamente a minha mãe, que está aí, mulher de Deus. E queridos, foi muito bom ela ter vindo, porque ela é testemunha da verdade, daquilo que eu estou falando como testemunho. Quando você gera qualquer familiar teu, estratégia de joelhos, em oração, no seu secreto com Deus, declarando libertação, gerando com autoridade, o inimigo tem que soltar. Amém? Você crê nisso? Os filhos, os primos, os parentes, aquelas pessoas que vocês tanto amam e que eu amo, eles podem vir estar na presença do Senhor conosco? Mas existe aí uma chave, existe aí um segredo de como
eu posso fazer isso? Como você pode fazer isso? E essa chave, eu quero te passar aqui, que é uma revelação do Senhor. Nós trabalhamos com muitas vidas, eu e minha esposa, eu sou de Carbonita, uma cidade depois de Diamantina, mas estive aqui em Belo Horizonte, conheço o amado irmão Fernando, que é o nosso baterista, estou tendo o privilégio de estar aqui com o pastor nesta noite, e nós trabalhávamos na comunidade Arcos, converti lá na Sara, na comunidade Sara Nossa Terra, tive como discipulador o pastor Edson. Então, assim, tem um tempo de evangelho e tem um tempo de vida com Deus, de experiências com Deus, e o Senhor tem feito maravilhas. Minha esposa é uma bênção, viu, gente? Amor, se estiver ouvindo aí, você é uma bênção. Muito obrigado por estar na minha vida. E minha mãe maravilhosa, uma mulher de Deus, viu, gente? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dela. Ex-roqueiro, tive uma banda chamada Rock Time, fiz vários shows seculares, várias coisas, andei por muitos lugares e, infelizmente, durante um período, durante 14 anos, servi a Satanás na magia negra e precisava de ter uma mulher de Deus para gerar esse cara que um dia foi muito louco, foi muito maluco. Hoje eu estou com quase 60 anos, mas já fui. Ela nunca vai me achar feio, mas eu já fui muito feio, viu, gente? Que quando a gente não está na presença do Senhor, a gente não é bonito. Quando você está na presença do Senhor, o seu olhar é diferente, o seu pensar é diferente, o seu semblante é diferente. Você carrega a identidade do céu, você é embaixador nessa terra pela fé. Então você carrega a alegria e o amor de Deus através do Espírito Santo no constante. Não tem como você ser feio. Amém? Glória a Deus. Eu precisava falar um pouquinho de mim, né? Sejais vós os meus imitadores. Ser um cristão, querido, é ser semelhante ao Senhor. A gente buscar isso com integridade, a gente querer no nosso coração. A gente não precisa fazer força. Sou um cristão, vou ser um cristão, eu vou ser um cristão. Não! Intimidade é o dia a dia de oração, aquela hora preciosa com Deus que você separa e busca lá no seu quarto de oração. Amém? E ser um cristão vai fazer toda a diferença, porque o Senhor Jesus, através da nossa vida, vai passar a luz do Senhor. Você vai ser canal de bênção e as pessoas começam a ver você diferente. Você é diferente e essa diferença vai começar a tocar na vida das outras pessoas. Elas vão chegar do nada e vão falar: eu quero isso que está em você. Você transmite uma paz, você tem uma tranquilidade. Eu sei que sua vida é uma luta, é uma dificuldade muito grande, mas como é que você tem paz? Você consegue ter paz mediante tantas essas coisas? Mas a paz que nós carregamos, ela não é nossa, ela vem do céu. Amém? Abre comigo em Provérbios, fazendo um favor, queridos. Provérbios 15, se puder projetar para que a turma pudesse ver. Provérbios 15. Provérbios 15, versículo 18. Vou começar assim, bem tranquilo, para que você possa compreender a revelação de Deus para a glória dele, em nome de Jesus. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem irritável, gostei dessa versão, provoca dissensões, separações, brigas, mas quem é paciente acalma a disputa. Vocês conseguem compreender?
nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos gere esse caráter, esse entendimento no coração. Não tem como. Uma pessoa que você talvez passe por ela, ou na família, fale de Jesus, eu quero levar o Senhor Jesus para fulano, para ciclano, mas a cada momento você está de um jeito diferente. Você está, sabe, se perdendo. Você fica nervoso, perde a calma. Você já viu gente nervosa aí? Quem viu? Já viu? Gente que estoura a toa. Qualquer coisa que estourando. Não pode falar nada que explode. No trânsito, então, é uma bênção. Aí de repente você xinga o seu irmão abre a janela, ô irmão, eu xinguei o irmão, não, desculpa, mas já foi, né? Agora com o irmão até tudo bem, eu creio que o irmão lá pode te perdoar, se for um convertido, desvia. Ele não vai te entender. Mau testemunho. Então precisamos trazer para nós, para nos imputar, pedir o Espírito Santo, o caráter de Jesus. Vocês já viram um filme que chama aí, Nos Meus Passos, o que faria Jesus? Quem já assistiu? Já assistiu? Leu o livro? É bem isso. Sabe, se a gente parasse em determinados momentos e perguntasse, pensa 10 vezes antes de responder. Eu sou empresário, faço isso, faço aquilo, né? Trato com um monte de gente, por exemplo, ao médico, o motorista de táxi, o fulano de tal, o médico, a enfermeira. E aí às vezes a gente precisa do bancário, a gente precisa ter essa virtude do Senhor. A gente precisa falar, Senhor, trata o meu coração, trata as minhas emoções, trata os meus pensamentos. Gera em mim os teus pensamentos, ó Espírito Santo. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Foi assim que Jesus orou, não foi, queridos? Pai, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Que tremendo. E com uma calma, né? Suando, passando aquele pavor da carne e da alma, mas no espírito, ele estava tranquilo, ainda firme, determinado. Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Deus nos deu essa chance e esse poder através do Espírito Santo. Nós podemos viver esse milagre. Nós podemos viver como novas criaturas, vários ungidos do Senhor. Amém? Quem crê nisso? Amém. Abra comigo em Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso
todas as coisas em Cristo que me fortalece. Repete comigo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esta palavra foi ministrada por Paulo. Paulo, aos Filipenses, se dirigiu a eles ensinando todas as coisas. Mas quando estamos em Cristo, Ele estabeleceu um caminho de intimidade, de mudança de olhar, de mudança de entendimento. E disse para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor envia. Mas precisamos nos doar. Amém? E Paulo, ele viveu esse momento de grande dificuldade, grande adversidade, a partir do momento que ele conheceu Jesus, de perseguidor passou a ser perseguido. Do início ao fim do ministério dele foi perseguição implacável, mas ele não desistiu. Nós precisamos aprender a ser esse tipo de cristão. Eu preciso, nós precisamos, que paga preço, que não tem medo de dar cara a tapa, que não tem medo de se expor por causa do Evangelho, por causa de Jesus, que não tem medo de dizer: olha, Jesus é maravilhoso, eu conheci Jesus. Então não sejamos nós egoístas, porque há muitas nações, quando Jesus disse: ide por todas as nações, pregai os evangelhos a toda criatura, o Senhor Jesus não estava falando de países. Países são países, nações são nações. Nação é diferente. Um povoado é uma nação. Povoado indígena é uma nação. Uma tribo de roqueiros é uma nação. Uma tribo de funkeiros é uma nação. A gente precisa estar preparado e disposto para ganhá-los para Jesus. Todo tipo de pessoas que a gente vê aí fora, que muitas das vezes a gente fala: ixi. E alguns ainda têm até a mania de dizer: isso é um endemoniado. Não, faça isso. O Senhor Jesus veio por aquela alma. O Senhor pagou o preço de sangue por aquela alma. Não peque. Muitos olhavam para mim no passado: isso aí, isso não tem jeito não, isso é ovelha negra, acabou nada. Jesus transforma, o Senhor Jesus faz milagre, Ele é poderoso para isso. Amém? E eu creio piamente, com todas as letras, que o Senhor tem melhor para você e para a sua família. Não desista deles por nada. Não importa como eles chegam, como eles falam para você, como eles se reportam a você. Importa como nós vamos nos reportar novamente para eles. Importa a nossa postura, porque eles ainda não foram transformados, mas serão na autoridade do nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que envie centenas de milhares de anjos de guerra que estão para servir o povo que está aqui, que muitas das vezes nem sabe que tem esses anjos. E você tem um exército, cada ungido de Deus tem um exército, e muitos deles estão lá no céu assim, ó. São centenas de milhões de milhares e estão esperando. Falou nada até hoje, é porque não sabe, mas você tem. Um momento oportuno viria aqui trazer testemunho, já do lado da transformação do mundo espiritual, para que vocês tenham um conhecimento mais amplo do mundo espiritual. Amém?
Queridos, a gente precisa estar preparado para as adversidades. Eu lembro que quando eu converti, antes de converter, as coisas pareciam fáceis. Tudo que eu imaginava, eu queria acontecer. Tudo que eu queria, eu estava, fácil. Quando eu converti, e aí alguns pregam o evangelho desta forma, que tudo é fácil. Você vai converter, vai virar tudo florzinha, você vai ficar no país das maravilhas. Não existe isso. Existe o amor de Deus, a palavra de Deus, que já nos deu vitória e uma determinação no nosso coração. Amém? Amém? E quando eu converti, eu encontrei adversidades, muitas adversidades. Muitos amigos viram a cara. Há muita diferença quando você está com eles e quando você, para eles, você se torna um contra eles, que não é verdade. Que você se tornou, na verdade, filho de Deus para gerá-los em Cristo Jesus, para levar o amor do Evangelho. O Senhor te colocou nessa condição, nessas adversidades, para que você possa gerar e ser um vaso do Senhor. Amém? Em Salmos, vamos lá em Salmos, Salmo 139. Gostaria de te levar aqui no Salmo 139. Quero fortalecer nessa noite a tua fé. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A gente tem e precisa, queridos, nos humilhar na presença do Senhor. Nós precisamos, para que a intimidade exista entre eu e Deus, nós precisamos nos humilhar. Pedir o Senhor para sondar o nosso coração. Pedir o Senhor para esquadrinhar nossa mente. Pedir o Espírito Santo para derramar a unção dele. Amém? Você crê nisso? Eu lembro, quando eu converti, como eu falei, tinha liberdade para fazer isso, fazer aquilo. E quando eu converti, quando você está no mesmo padrão do mundo, é uma coisa. Você está ali junto com eles. Se você descer do padrão, ficar, muitas pessoas têm preconceito, fulano, ciclano, e já tive amigos que cresceram muito financeiramente, e já tive amigos que, infelizmente, tiveram uma vida tão na droga, então, que se perderam, que morreram de lá na ponte, que infelizmente não tiveram oportunidade, mas muitos tiveram, e hoje estão na presença do Senhor, são empresários, são pastores. Mas quando você sobe, assim como aconteceu com Jesus, e você fique preparado para isso, eu preciso estar preparado para isso como cristão, que quando a gente sobe de nível, a gente começa a ser perseguido, porque você começa a ser visto, observado. E quando você começa a buscar cada vez mais, quanto mais você se inclina para o Senhor, quanto mais você entra na presença de Deus, quanto mais você trabalha nas obras do Senhor, a perseguição aumenta. Estou falando de política não, tá, queridos? Zero política aqui, nós estamos falando da palavra. Foi assim com Paulo. Mas Paulo nos deixou um legado através de Jesus tremendo. Amém? Para que nós possamos ser perseverantes no Senhor. Nós possamos alcançar essa plenitude, essa visão. Talvez você, Deus me usa de diversas maneiras, mas a palavra que o Senhor trouxe no meu coração nessa noite é essa. É de ensinamento, de humildade, de quebrantamento, de desafio. Muitas pessoas entram na igreja muitas das vezes nos procurando,
Deus te usou, Maurício, e Deus falou isso, aconteceu, e aquilo aconteceu. E eu vim cá de novo para ouvir Deus falar. Eu vim cá de novo para ouvir o Senhor falar. Eu queria que Jesus falasse, Ele está atrás da revelação. Ele não quer de fato Jesus. Ele quer o milagre de Jesus, mas não quer andar com Jesus. Mas nós precisamos buscar Jesus, andar com Jesus, buscar a plenitude das ações, dos bons frutos de Jesus. Amém. Você crê que você pode ser usado lá no seio da tua família, dos teus vizinhos, aquele vizinho que você não consegue mais falar com ele, nem olhar para ele, e parece ser tão chato, mas você já pagou tempo de oração a favor da vida dele? Você já foi desperto por aquele parente que você não quer mais? Eu tenho dificuldades com essas coisas também. Perdoei muitas pessoas, mas não desisti delas em oração. Porque eu sei que muitas coisas só através da oração, só através do poder de Deus é que vai poder se quebrar determinadas cadeias. Queridos, que sejamos imitadores de Cristo, que possamos ter um coração perdoador. Jesus, quando estava ali naquela cruz do Calvário, em último instante, preso, não devia nada, santo de Deus, o primogênito do Pai, ele, preso, daquela forma tão agressiva, tão violenta, deslocaram o ombro, os pés furados, e os pregos naquela época, não sei quem mexe com obra aqui, eu já fui projetista, mexo com obras, já desenhei muitos projetos. O prego era grosso, grande, e começava vindo esse estavado grosso, machucou Jesus de todas as maneiras, mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando somos novas criaturas, quando nascemos de novo, nós morremos. As nossas atitudes, o nosso caráter, aquilo que passou, como éramos, uns eram muito agressivos, outros eram assim, aquilo morreu. O Senhor Jesus levou na cruz do Calvário. Amém. E o Senhor está te chamando nesta noite para ter também com profundidade esse coração que gera do primeiro amor, de olhar para as pessoas com carinho, com integridade, de olhar nos olhos dela, de ver e falar: Senhor, tem compaixão. A verdade é que não tem pessoas que a gente não vai conseguir conviver de uma forma muito íntima, porque é quase impossível, pela condição que o inimigo já colocou aquela pessoa. Mas eu creio, e você creia, que pelo poder da oração essa pessoa pode vir a entregar sua vida para o Senhor. Quem crê nisso? Amém. Querido, você precisa saber disso. Se não sabe disso até hoje, Deus te deu autoridade no mundo espiritual para vencer os inimigos em nome de Jesus. Se você levar adiante este manual como referencial de fé, como referencial, como uma bússola, o Senhor vai falar, vai se revelar a você de todas as maneiras. Não tenha dúvida. Deus tem feito algo assim cada vez mais tremendo na minha vida. E como eu falei, eu glorifico a Deus pela família que eu tenho.
Creio que teve tempo que minha mãe não conseguia, não tinha como conviver com ela, ela não poderia conviver comigo, ter uma, estreitar uma intimidade, mãe? Às vezes eu chegava lá com presentinhos batizados, porque não servia o Senhor, e ela tinha um discernimento espiritual, pegava esses presentinhos e lançava no lixo, certo? Mas nunca deixou de me amar, nem ela, nem Jesus. Continuou gerando. Passa um dia, passa um ano, passa 2, passa 3, 10. As pessoas tem jeito não, aquilo ali é caso perdido para Jesus não. E essa palavra que eu tenho para trazer ao coração dos amados nesta noite. Gera essa igreja forte, uma igreja vencedora, sabe? Gera os teus filhos, gera a tua família. Não desista deles, de nenhuma maneira. Amém, queridos? Deus me usa de diversas formas. Hoje não foi aparentemente nada pentecostal. O Espírito Santo age da maneira dele. Há cultos e há cultos. O que o Senhor tinha para trazer essa noite é desta forma. Há cultos que fica todo mundo tomado pelo poder de Deus, a presença de Deus. Eu duvido que consiga levantar. Até eu me rendo. Claro, é maciço. Mas o mesmo Deus que age dessa forma, através do Espírito Santo, trazendo milagre, trazendo cura, é o mesmo Senhor que está aqui nesta noite e agora. E os anjos dele estão aqui, anjos de fogo, anjos ministradores, anjos de guerra. Eu nunca ando sozinho. Uma vez fui ministrar numa igreja, numa comunidade, falo quebrada, viu, irmãos? Eu não gosto da palavra favela, lá no Nova Lúcia, lá, é a mais perigosa lá. Eles falaram aí que era a mais perigosa. Eu falei, pastor, qual que é a comunidade mais perigosa? Ele falou a tal, do Christ Formations, pastor John Hennis. E falei, então, me dá a oportunidade de pregar lá. Me dá a oportunidade de estar lá um tempo, cuidar desse povo, demonstrar amor. Porque é muito fácil a gente demonstrar amor para as pessoas bonitinhas, cheirosas. Já entrei em todos os gabinetes do governador, gabinete disso, vendendo comércio, um monte de coisa. Mas, e falar para aquela pessoa que visivelmente para a sociedade é desvalido? Você tem essa disposição? O Senhor Jesus morreu por eles. E foi tremendo testemunho para a glória do Senhor. E Deus vai fazer, porque Jesus disse que obras maiores do que Ele fez, mas não tem outra maneira de fazermos essa obra se não estabelecer um caminho de intimidade. Amém? Jesus ele deu um grande exemplo disso. Chegando lá naquela comunidade, primeira vez, eu vi de um lado direito, do lado esquerdo, pastor, vários, não sei se é o traficante, né? Mas o traficante também depois foi lá no culto. E aí, uns com arma assim, outros com arma assim. E eu subi. Eu pensei que era só eu que estava subindo. A Bíblia, terno e gravata. Coloquei terno e gravata, não gosto de usar terno e gravata, mas coloquei. Eu trabalhava com terno e gravata, eu falei, eu saí do escritório, fechei o terno e fui embora para lá. E subi, orando. E aí, boa noite, pastor, boa noite. E a primeira noite que eu subi, eu só escutei um barulho atrás de mim, como se fosse uma marcha de um exército. Não vi ninguém,
E até grande, sabe? 3 velhinhas. Sabe aquelas velhinhas bonitinhas de coque? Uma gracinha. Abracei elas com carinho. Oh, Deus. Peguei para as irmãs de coque. Uma não enxergava direito, passou a enxergar. A outra precisava de um milagre, Jesus deu. Cheguei lá com uma palavra, Deus deu outra. Amém. Aí o pastor falou, olha, vai, que o povo está gostando lá da tua pregação. Eu pensei, pastor, está maluco? Você quer que eu vou lá de novo? Só tem 3 irmãs lá de coque. Não vai, porque eles estão pedindo. Aí foi. Chegou no segundo dia, aí Deus começou a abrir minha visão espiritual. Eu comecei a subir, eu não vi o restante do vestimento, mas estavam todos de branco, e eu achando que eu estava de preto, de terno e gravata preto, mas eles estavam me enxergando de branco, mas eu não. E um exército, eu creio que esse exército é o exército de anjos do Senhor. Eu duvidava dessas coisas, eu era incrédulo, perseguidor da igreja. E Jesus estabeleceu uma intimidade tal que mudou minha visão espiritual como cristão. Querido, você nunca está sozinho. Só se você fizer uma decisão, falar, eu não quero mais Jesus na minha vida. Porque você não vai fazer isso. Mas você pode ir além, experimentar essa unção, essa presença, essa autoridade. Amém. Na segunda noite, tinha uma multidão de jovens. Levei uma palavra que eu achei que ia ministrar, o Espírito Santo me tomou lá na frente, minha mão fazia assim. A Bíblia ficou parecendo um jato de luz. Não sei nem o que eu falei com eles. Sei que deu certo. Só lembro na hora que eu parei e falei, forma uma fila do lado direito. Agora forma uma fila do lado esquerdo. Forma uma fila. Portas abertas aqui e cura e milagre aqui. Quem precisa de cura e milagre fica aqui. Quem precisa de portas abertas fica aqui. Quem precisa da família restaurada, do lado de cá. Já na terceira noite não estava cabendo mais. O pastor teve que ir lá, os irmãos tiveram que dar apoio e continua, eu creio, até hoje, não sei. Gente, nós precisamos ter o olhar do Senhor, sabe? Às vezes a gente sai de lugares grandes, você não pode botar a Bíblia debaixo do braço. É claro que precisa ter discernimento em determinados ambientes, você não pode estar sozinho. Se você está revestido da presença do Senhor, do Espírito Santo, mas tem que ter estratégia, que cada dia as coisas aí fora estão mudando, mas tenha um olhar de misericórdia, amém? Tenha um olhar de amor, não aponta o dedo, abraça e creia que aquela pessoa que é tão difícil no seu entendimento hoje, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dela. O Senhor vai quebrando da luz, o Senhor vai curando, e quando você menos espera, através da oração, da intercessão, do gerar em Deus, essa pessoa é mudada. Amém? Não existe nada, repete comigo, nada impossível para Deus. Aplaude aí aqui. Agradeço a oportunidade de Deus. Glória a Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, é paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. É o que a gente precisa. A gente tem tido muitos cultos onde se fala muito de tomar posse, né? De você ter, de você receber, mas a gente nunca quer dar, a gente nunca quer compartilhar. E o Evangelho ele é compartilhamento, é a gente compartilhar.
é a gente suportar uns aos outros em amor, é realmente a gente viver o verdadeiro Evangelho de nós. Então é isso mesmo, a paz de Deus que excede a todo o entendimento, é essa vida onde nós estamos dispostos a fazer as mesmas coisas que Jesus fez, né? Jesus saía e os milagres iam acompanhando, mas a manifestação do seu poder era muito maior do que as curas físicas, né? Porque as mais importantes é a cura espiritual, é a transformação, é a mudança na vida do homem, e é o que nós precisamos. Obrigado, irmão, por essa palavra, né? Glória a Deus pela sua vida, bendito seja o nome do Senhor, amém? Dê um aplauso a Ele, ao Senhor nosso Deus. E vamos ficar de pé, e a gente vai encerrar esse momento. Vem com os meninos para tocar aqui. Nós vamos cantar aquela música Sonda-me, Senhor, e me conheces. É que o Senhor venha nos usar como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. É que o Senhor venha realmente ministrar aos nossos corações.